Gravando. Pessoal, então a gente está no âmbito da teoria literária, né? A teoria literária é uma ciência que é dedicada ao estudo da obra literária. Então, como eu falei para vocês, eu tenho que fazer um retrospecto, tenho que chegar no assunto, antes eu faço um monte de ressalvas, de recortes para chegar no assunto que eu quero falar hoje. Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês, que eu acho que vai ser legal, vai ajudar, quer ver? Me avisem, por favor, quando estiver visível. Dá para ver, Silvio. Tá visível, tá. Então aí tá. Opa, estou eu aí. O meu e-mail, pode me mandar e-mail se precisar, qualquer coisa, dúvidas. A gente está, então, na teoria literária, que é esse guarda-chuva maior, né? Esse campo maior de estudos. Dentro da teoria literária, a gente vai estudar os elementos da narrativa, ou os elementos da prosa, né? Tá? Porque a gente distingue basicamente poesia de prosa, eu vou falar um pouquinho já disso, e a prosa a gente pode chamar também de uma narrativa, é aquilo que conta, né? Essa linguagem prosaica, né? Essa linguagem que a gente usa no dia a dia, essa mesma que a gente está usando agora, exatamente nesse momento, é a prosa, né? É quando você está contando alguma coisa, é assim que você opera na maior parte do tempo, ou quase 100% do seu tempo, em casa, na rua, no trabalho, você está trabalhando em cima da prosa, né, da narrativa, né, o dia a dia das pessoas. Bom, então, a primeira ressalva, a gente tem que fazer uma distinção rápida entre o que é literatura e o que é não literatura. Eu não sei se vocês já viram isso antes, é muito estranho, mas isso realmente existe, e eu vou tentar pontuar aí a diferença fundamental. Já começo pelo exemplo. A não literatura é um livro mais técnico, digamos assim, um livro de matemática, aquele livro que a gente enfrentou aí para entrar no vestibular, do ensino médio ou no antigo colegial, ou um livro técnico, sei lá, um manual para você aprender a mexer com a sua televisão ou com a sua máquina de lavar roupa. É um livro técnico, né? É uma coisa técnica. Ao contrário disso, uma coisa literária é um romance ou um livro de poemas. Por quê? Porque está envolvido aí, tem uma ideia de criação, né? Tem uma ideia de um conteúdo que é subjetivo, né? Quando alguém vai escrever uma história, uma novela, um romance, enfim, um conto, ela imagina as coisas, né? Ela conta de acordo com a imaginação dela. O livro de poemas, um livro de poesias também, a pessoa está falando dos seus sentimentos ali, das lembranças, dos amores, não é algo técnico, não é um manual, é uma exposição de sentimentos, né, de criatividade. No livro de matemática, não tem muito como fugir do conteúdo, né, do conteúdo. Você não vai pegar um manual, uma bula de remédio, por exemplo, você não vai encontrar lá que o autor escrevendo assim, hoje estava pensativo, aí daí depois eu vi o pôr do sol tão bonito e fiquei comovido. Isso não existe no livro de matemática, mas existe no livro de romance, no livro de poemas, né? Quer dizer, é esse espaço para o sentimento, para a subjetividade, né? Então, são diferenças básicas aí entre literatura e não literatura. Ou seja, o conteúdo do livro de não literatura é um conteúdo racional. Claro, o romance, o livro de poemas também é racional, mas digo no sentido de ser uma coisa estritamente racional, é só a razão que está lá. Quando alguém está compondo, está fazendo um livro de matemática, ou um livro que seja da teoria do direito, não sei, ou um livro de física, um livro de química, imagine um livro do cálculo estequiométrico, vocês lembram disso? Vocês passaram por isso? Ou quando alguém está descrevendo lá na física o movimento uniforme, ou o movimento uniformemente variado, ou a química, ou a física, a física quântica, né? É uma coisa absolutamente racional e mais. Por que se diz que é universal? Porque vai ser única para todo mundo, né? Aquele conteúdo de matemática lá, todo mundo que lê vai entender basicamente a mesma coisa.
lá é um manual para se fazer, né, uma conta, para você calcular uma equação de segundo grau, é uma coisa universal, não tem como fugir daquilo. Para você fazer um cálculo de derivadas ou né, de integrais, isso é conteúdo da faculdade, conteúdo de terceiro grau, né, de faculdades de engenharia, eles passam pelo cálculo diferencial, cálculo integral. Quando eles leem no livro lá a receita para se resolver uma equação integral, uma equação diferencial, essa receita, independente se é aqui no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é no Japão, se é nos anos 1800, nos anos 1900 ou nos anos 2000, é a mesma receita, isso não vai mudar, não tem espaço para mudar, porque a fórmula, o cálculo, a conta, só pode ser feito, resolvido daquela maneira, entendeu, né? É diferente, né? E para contrapor essa ideia do racional universal, o conteúdo do romance e do livro de poemas é um conteúdo que é individual, é o autor que vai dar as cores daquele romance, né? As cores daquele poema, são as sensações dele, é a expressão individual, individualista até, né? Do autor, é ele que vai, baseado no seu próprio histórico de vida, nas suas leituras, na sua experiência, é ele que vai conseguir compor do jeito dele o romance dele, né, o livro de poemas dele. E isso também, aí não tem espaço para uma coisa estrita e racional, é simples, intuição pura, né, a intuição dele com as memórias, com a vida. Então a gente faz essa diferenciação. Isso ficou claro, pessoal, não é muito complicado, né? Dá para entender bem. Sim. A Nádia fez a primeira pergunta. Perdão, me perdoa, deixa eu ir. Não, eu olhei para você não sair da apresentação. Tá bom, porque eu estou olhando para a apresentação, eu não vi nem que a pergunta chegou, desculpa. Não, exatamente. Então eu estou aqui como mediadora. Chegando a pergunta, eu paro e pergunto. Pode ser assim ou você prefere no final? Ótimo, não, perfeito. Vamos fazer assim mesmo, como você disse. Então tá, ó. A Nádia escreveu assim. Não literatura é basicamente baseada em fatos comprovados, diferente da literatura em si, que são criações, ficções, etc. É isso? Isso, Nádia, perfeito. A observação foi muito boa. Te agradeço a colaboração, que até me ajuda também a desenvolver por um outro ponto de vista. O que a gente pode pensar, é claro que a gente está aqui tratando de uma aula de humanidades, né? Nós não estamos, graças a Deus, numa aula de engenharia ou de medicina. Então, a gente está onde na engenharia as coisas são muito fechadas, né? Ou é aquilo ou não é. Parece que tem na matemática, na química, na física, as respostas são sempre só duas, né? Ou é ou não é, sim ou não. Nas humanidades, onde a gente está, não é muito assim, né? Tem o mais certo, um pouco menos certo, o mais errado, um pouco menos errado. Tem eu até comentei isso no último encontro que eu tive com a professora Raquel, os significados nas humanidades, eles são flutuantes, né? Vai de acordo também com a interpretação das pessoas. Então, esse desenho que eu faço aqui, dessa distinção entre o que é literatura e o que é não literatura, é um esquema, né? É uma coisa até que é um pouco forçada a barra, né? A gente meio que podia dizer que força um pouco a barra para que a exposição fique mais claro. Então, quando você disse que ela é baseada em fatos comprovados, a gente podia falar, até para compreender isso melhor, né, para ter uma ideia mais clara, que a gente podia falar, por exemplo, que a não literatura são as questões, o conteúdo mais técnico, ou mais exato, para dizer assim, né? O conteúdo mais frio, mais exato, mais técnico, mais objetivo. E esse é o próximo, inclusive, é o próximo item aqui desse esqueminha, é o último item. Na não literatura, a linguagem é absolutamente objetiva, né? Como eu te disse, quando alguém está escrevendo um livro de matemática, ele não vai colocar lá que ele está com saudade de um amigo que ele teve, da mãezinha dele que faleceu. Ele não tem espaço para isso. A linguagem é objetiva, ele tem que falar, quando você pega 1 mais 1 e soma, vai dar 2. É absolutamente objetivo. Ao contrário da literatura, daquilo que a gente chama de literatura, porque a linguagem é subjetiva. A pessoa pode começar
contando o que ela está sentindo, o que ela almoçou naquele dia, o que ela sonhou na noite anterior, o filme que ela vai ver no fim de semana. Então, é altamente subjetivo. Às vezes, só para contar uma história, a mesma coisa num poema, cabe tudo, né? Tudo porque subjetivo, é do sujeito, né? Ele está falando dele, do sujeito. E na não literatura, ela é objetiva porque ela está falando do objeto, né? O objeto, o cálculo é assim, ó, para você elaborar num laboratório uma molécula de açúcar, você tem que misturar tantas moléculas de carbono com tantas de hidrogênio, é altamente objetivo, está falando do objeto, né? Na literatura, ao contrário, eu hoje estava com sono, mas aí pensei na minha mãezinha que faleceu, me deu saudade, e assim eu lembrei que no fim de semana eu vou assistir um filme. Perfeito, Nádia? Eu acho que é isso, né? Eu vou andar, então. Bom, como primeiras conclusões disso, a gente tem que tanto a não literatura e a literatura, elas são diferenciadas, né? Elas se distinguem tanto pelo conteúdo quanto pela forma. Quer dizer, o conteúdo que está ali dentro, como eu disse, da literatura é uma coisa subjetiva, é uma coisa que vem da intuição do autor, enquanto que na não literatura não é o objeto que importa, é a objetividade, é a razão, né? É a explicação racional, né? E a forma também, né? Eu não posso fazer um tratado de medicina num romance, ou num drama, ou numa ópera, ou num poema, e vice-versa, né? Eu não vou fazer um poema para explicar como é que o médico vai operar o joelho da pessoa. Até pode fazer isso, né? Então, por isso que eu estou dizendo que as nossas... a minha explicação, né? Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês é muito é um esquema, é um rascunho que ela tinge muito nas cores para tentar ficar mais claro, né? Mas a gente pode dizer, então, basicamente, que a não literatura e a literatura, elas se diferem tanto pelo conteúdo como pela forma da composição do texto, né? Na literatura, uma diferença importante também. Na literatura, o autor define todas as regras. Ele pode escrever do jeito que ele quiser, ele pode começar o romance pelo final, ele pode escrever do ponto de vista que ele está lá no céu, olhando os personagens aqui na Terra, ele define tudo. O tempo pode variar, pode ir para frente, pode ir para trás. Na não literatura, isso não é possível, né? Se a pessoa está escrevendo lá de novo um livro para explicar para o leitor como é que é o movimento uniformemente variado lá na cinemática da física, ele não pode, tem uma ordem estrita que o autor tem que seguir. Ele pode definir algumas regrinhas, vou começar a frase dessa forma, ou vou terminar daquela forma, mas tem as regras básicas, e a regra principal é é o tempo, né, o cronológico. Tem que ser tudo do começo para o meio e para o fim, não tem como mudar. Né? Então, o autor da literatura ele tem muito mais liberdade, e o autor não literário ele é restrito, onde ele tá lidando com um objeto, ele tem que se restringir àquele objeto, né? Seja uma fórmula matemática, enfim. Dá para dizer que não tem criatividade na não literatura? Não dá para dizer. Tem que ter criatividade nos dois casos, então aí elas se igualam. Quando alguém está escrevendo um livro de matemática, ele também tem que ser criativo, porque ele pode ser mais objetivo, mais direto, ou mais claro, ou mais simplificar a compreensão. Então, tem que ter a criatividade, está sempre envolvida na atividade humana, né? Não dá para dizer que, na literatura só que tem criatividade, não. Ambas requerem criatividade, né? E ambas transmitem conhecimento também. Você fala, mas então se o livro técnico, ou o livro mais, né, como a Nádia comentou, a obra que como é que é? Em fatos comprovados, só isso é que traz conhecimento, os fatos comprovados. Não, a literatura, até por fatos não comprovados, ela também traz conhecimento, porque traz conhecimento de vida, né, de experiência, né? Alguém pode estar falando numa obra literária, num romance,
pode ser um romance de ficção científica, em que, não sei, no mundo hipotético lá do futuro aconteçam coisas que a gente hoje em dia está aprendendo. Acho que isso é bem tranquilo da gente ter essa noção, né? Que na literatura a gente aprende também, claro. Quando você vê um romance, quando você vê um poema, você aprende o tempo inteiro, né? Por isso que é bom ler, né? Por isso que é bom ler, porque te dá experiência, te dá conhecimento em diversos aspectos, né? Em diversos aspectos. Conhecimento, experiência de vida mesmo, né? A literatura permite ou promove tanta experiência de vida, muito mais do que você conseguiria experimentar na sua vida real, né? Então, por meio de um livro que é ambientado, por exemplo, no Japão, eu posso entender como é que aquela sociedade existe, como ela é, né? Os costumes, talvez no passado, imagina nos anos 1600, 1700, um romance ambientado no Japão, você começa a entender como é que era aquela sociedade naquela época. Quer dizer, é uma coisa impossível da gente viver no Japão no século XVI, mas pela literatura a gente consegue se transportar para lá, né, e ter uma experiência, e expandir as nossas experiências, expandir o nosso horizonte, né, por isso que a pessoa que lê mais, a pessoa mais culta, ou que tem mais cultura, não necessariamente só pela literatura, claro, a literatura é um dos meios de adquirir cultura. Por isso que a pessoa com mais cultura é mais sedutora, digamos assim, no bom sentido, né? A gente se apaixona pela inteligência das pessoas, né? Que a pessoa tem experiência, que a pessoa sabe mais, às vezes tem mais jogo de cintura, né? Sabe lidar melhor com as situações do dia a dia, porque tem mais conhecimento, mais experiência. Então, se tiverem dúvida ainda se faz bem ou não ler, mal não faz. Então pode continuar lendo que vai ser tudo de bom para você. E claro, escrevendo também, produzindo, né? Tudo bem? Estou falando muito, está muito complicado, estou tentando ver, olha lá, receita de bolo, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. Tem a Maria Nádia, né? Já, livros de história que começa pelo fim, é isso mesmo. Na literatura vale tudo. Bom, vamos continuar o assunto aqui. Qualquer coisa me interrompam. Voltando naquele quadrinho anterior, eu vou dizer que, nossa, tudo isso ainda eu ainda não cheguei no assunto da aula de hoje, eu estou só chegando no assunto. Eu vou dizer que para a gente, para a teoria literária, não interessa o que é não literatura. A teoria literária ela é dedicada ao estudo da literatura, ao estudo do texto, mas do texto literário. Então, isso é uma distinção que a gente tem que fazer já muito clara. A teoria literária, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. A teoria literária não vai se preocupar com o livro de matemática, com o livro de física, com o livro de química, porque isso não é literatura, simples assim. A gente se interessa por romances, por poemas, onde há subjetividade, onde há arte, onde há, né, individualidade na criação, porque é assim que a teoria literária, ela quer conhecer a obra, né, conhecer os motivos de confecção, por que aquela obra foi criada. Então, ela se dedica, no livro técnico, o motivo é simples, né? Poxa, por que alguém escreve um livro de matemática? Para ensinar matemática a alguém, simples assim. Então, não tem que teorizar nada, está tudo claro, é tudo objetivo. A gente se interessa por aquilo que é difícil mesmo. Poxa, por que a pessoa escreveu um romance daquele tipo, né? Então, a teoria literária não se interessa pela não literatura, tá? Isso vocês podem ter como certo. Aí a gente volta mais um pouquinho. Vamos voltando, mas já nos aproximando do assunto especial. No início de tudo, imagine, alguém escreveu alguma coisa. Vamos pensar, há 2000 anos atrás. Alguém escreveu alguma coisa. Né? Aí outro alguém foi ler essa coisa, esse texto. E aí surgiu a pergunta, como entender um texto? Né? Aqui já tem que pensar, é um texto literário, né? Que é aquilo que interessa para a gente, é o texto literário, não é o texto não literário. Como entender aquela literatura? Então foi motivado por esse tipo de situação, muito simples, né? Também, de novo, até caricatural, né? Uma caricatura, um exemplo simplérrimo né? Para a gente fazer uma ideia dos eventos, né? Se alguém escreve alguma coisa e outra pessoa vai tentar ler, ela tem que tentar entender, né? Então, como entender o texto? Foi a partir dessa pergunta
Para compreender um texto, então, nos estudos literários, por que eu faço essa ressalva? Porque a compreensão de texto também pode ser feita por outros enfoques, né? Por que eu quero dizer? A teoria literária está no âmbito, está dentro de um guarda-chuva maior que se chama estudos literários, porque eu posso tentar entender também um texto do ponto de vista da psicologia. Por exemplo, um psicólogo, se eu der o meu texto, eu escrevo um romance e vou dar para o Freud entender. Ele não vai buscar as ferramentas dos estudos literários, porque ele não é, lembra do psicólogo Freud, né? O que todo mundo fala, Freud explica. O Freud não vai usar estudos literários para tentar compreender o meu texto, ele vai usar o ferramental que ele tem, o que ele usa, que é psicologia. Então, alguém pode tentar compreender um texto também pela ciência da psicologia, ou pela ciência da história. Se eu dou para um historiador, ele vai pensar, nossa, mas quando que o Silvio escreveu? Isso está falando de que época? Mas no âmbito, aqui no setor da literatura, eu tenho foram surgindo, né, para compreender esse texto. Lembra por que a gente começou isso? Porque alguém escreveu alguma coisa, alguém foi ler o que foi escrito e quis entender. Então, para compreender um texto, foram surgindo ciências que estão todas dentro desse guarda-chuva que a gente chama estudos literários, e são ciências mesmo, tem método e tudo isso. Tem a retórica, tem a estilística, cada uma dessas seria uma aula para vocês, ou mais, né? Tem cursos de retórica aí que duram 6 meses, 1 ano, só para tratar desse tipo de recurso literário para entender um texto. A estilística também, que tem a ver com o estilo, né, do texto, também é como se fosse um braço dos estudos literários que é dedicado à compreensão do texto, ou a própria historiografia literária. E aí chegamos na teoria literária, já primeiro. A teoria literária, então, é uma ciência localizada no âmbito, no campo dos estudos literários, dedicada à compreensão do texto. Beleza? Teoria literária, tá. Vamos falar dela, então. Gente, o que é fazer? O que é uma teoria? Vamos olhar para o nome. Essa palavra teoria, ela vem de uma palavra grega original, que significa ver, contemplar. Então, quando a gente está usando a teoria literária para compreender um texto, a gente está partindo da visão. A gente está lendo o texto, está contemplando, e a gente vai querer entender esse texto. E teorizar, fazer uma teoria, o que é fazer uma teoria ou teorizar? Então, ver, contemplar, fazer essa observação, tentar compreender e mais, generalizar, criar uma regra. Como assim? Imagine quando é o que a gente faz o tempo inteiro. É o que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida. Imagine lá, de novo, nos antigamente, imagine que os nossos antepassados, lá de milhares de anos atrás, eles viam que todo dia o sol nascia e o sol se punha. Né? Todo dia o dia ficava claro um período, passava aquela bola amarela no céu, e à noite escurecia tudo. No dia seguinte, a mesma coisa, passava aquela bola amarela no céu e escurecia. Quando a pessoa que não conhece um fenômeno, ou que não conhece alguma coisa que está observando, ela começa a fazer, observar, né? Ela está teorizando, ela está observando, ela começa a compreender, ela fala, nossa, que interessante, né? Mais ou menos uma certa hora, os passarinhos começam a cantar, de madrugada, aí vai clareando o céu um pouquinho, de repente surge aquela bola no horizonte, e clareia tudo, vem essa luz, e começa a ficar quente no meio, quando essa bola amarela está em cima, é quente, depois vai esfriando, a sombra vai mudando de lado. O que é isso? Você está teorizando, né? Você está tentando compreender uma coisa, está contemplando e está tentando compreender uma coisa que você desconhece, mas você vai criando teorias, né? Você vai criando regras, de repente, depois de tanto observar que todo dia o sol nasce e se põe, todo dia o sol, você acaba criando. Se alguém te perguntar, se aparece uma criança, então, e pergunta, o que é essa bola amarela que sobe no céu todo dia? Você já sabe criar uma regra, você já sabe
explicar para a pessoa, né? Porque você criou uma regra, você fala, olha, não, todo dia esse negócio amarelo aí sobe, fica quente, faz calor, a gente sua, a sombra vai se mexendo, no fim do dia ele nasce de um lado da Terra, ele se põe do outro lado da Terra, né? Entenderam? Foi boa a comparação? Então, teorizar é quando você... E aí você cria... E quando você cria essa regra, né, quando você compreende o fenômeno e ao ponto de generalizar, você pode passar para todo mundo isso, que vai ser sempre igual a essa regra, você fez uma teoria. Então, esse é o princípio da teoria literária. A teoria, então, a ciência da teoria literária, uma ciência, ela se propõe a analisar um texto, a compreender um texto literário, por meio dessa observação, dessa compreensão, ela procura, até hoje, não é uma coisa fechada, já está desenvolvida, não, ela está em constante desenvolvimento, inclusive porque a humanidade está, né, sempre em desenvolvimento, a gente já tem outros tipos de texto hoje em dia, né? A gente tem textos virtuais, a gente tem hipertexto que é feito por pedaços em locais diferentes. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando num ambiente 3D, né? Com o novo Facebook. Aí a gente vai colocar óculos, luvas e vamos entrar no mundo. Isso dá margem à nova criação de novas narrativas. Então, a teoria literária vai estar sempre tentando entender, tentando acompanhar o desenvolvimento humano, né? Isso está sempre também, não é nada muito fechadinho, assim, isso, né, nas humanidades é tudo, tem gente que às vezes propõe alguma coisa dentro da ciência ou da própria teoria literária que é um pouco diferente do outro, então fica uma discussão, não, mas a minha forma de enxergar esse item é melhor do que a sua por causa disso, disso, daquilo, e aí o outro fala, não, a minha é melhor do que a sua, e fica uma disputa para tentar compreender um fenômeno que é humano, né, e que não tem exatamente um certo e um errado, tem visões diferentes, né. Tudo bem? Tá muito chato? Estou falando muito? Tá todo mundo falando aqui no chat. Uma teoria... Tá ótimo, Silvio. Peguei outra coisa aqui. Uma teoria de alguns séculos atrás, hoje mudou muito, como a teoria de como era a forma da Terra, exatamente. Mas os terraplanistas estão voltando, Nádia. Estou brincando. Exatamente. Eu sou assim, me apaixono por pessoas que são inteligentes e sábias, exatamente. Isso é apaixonante mesmo, eu também concordo. Bom, vou fazer mais uma voltinha, passar um passo atrás para depois. Bom, a gente ainda está na teoria literária, já chegamos nela, mas não é exatamente ainda o assunto da aula de hoje. Quando chegar no assunto, vai acabar a aula, porque é o finzinho. Bom, mas eu vou falar bastante ainda. A gente tem uma diferença, a gente tem que fazer, tem que ter em mente que existem duas coisas, e só duas na teoria literária, e que não, assim, é o formato do texto, digamos assim. O texto, ou ele é um poema, ou a linguagem está em forma de poesia, ou a linguagem está em forma de prosa. Independente, e aqui começa a complicar, isso é muito simples, porque quando eu digo amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, ter que se ganha em se perder, lembra do Camões? Isso é uma poesia. Eu não me comunico com as pessoas dessa forma, né, no dia a dia, eu não chego na repartição pública para obter um documento, ou na padaria para comprar pão, eu não vou recitar Luiz de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Né, o cara vai falar, isso daí é louco, né, já tem cara de louco, aí quando ele abriu a boca, agora eu tenho certeza, ele é louco mesmo. Né? Não é assim, a gente usa a prosa, né, mas a poesia existe também, né, a poesia existe nas músicas, a poesia existe além né, dos sentimentos todos poéticos, a gente tem que diferenciar que a obra literária, ela pode ser de duas formas, ou ela é poética, ou ela é prosaica, tá?
para a gente não perder muito tempo nisso e para, de novo, simplificando. Não dá para dizer também que poesia é tudo aquilo que tem rimas e que está em versos. Não dá, porque já tem poesia em prosa e já tem prosa poética. Então, essas coisas dificultam. Na verdade, a fronteira entre poesia e prosa é muito difícil de ser delimitada. O que a gente pode fazer de forma geral, só para encaminhar no nosso estudo, o que a gente pode diferenciar é que a poesia é uma composição literária, é uma obra escrita, onde predomina a intenção poética. O autor, você percebe que ele tem uma intenção mais poética do que prosaica, do que narrativa. Ele quer mais, na poesia, mais expor sentimentos, sensações, né, de cunho individual, íntimo, profundo dele. Ele quer mais provocar sensações e expor do que contar uma história, né? Na prosa, o autor tem uma intenção de narrar alguma coisa, né? E isso, muitas vezes, por que é difícil? Porque muitas vezes a prosa está em formato poético também, às vezes tem até rimas ali dentro, porque, claro, na linguagem humana tem som, né? Toda leitura que a gente faz é som, na verdade, que a gente está ouvindo, a gente está lendo para nós próprios, e no som você pode fazer um ritmo, rima, né? Você pode trabalhar com sonoridades, com tempo, um tempo que acelera, um tempo que desacelera. Então, é difícil você falar, não, poesia é tudo aquilo que está em versos, ou que tem rima, e prosa é aquilo que não tem verso, não tem rima. Não é tão simples assim, tá? Então, mais fácil é falar de forma mais genérica que poesia é aquilo que tem, em que o autor usa tem uma intenção poética, e na prosa ele tem uma intenção narrativa. E aí, nova distinção. Para a aula de hoje, aí não é que a teoria literária não se interessa pela poesia, ela se interessa sim, e ela estuda também os elementos da poesia, mas para hoje eu vou descartar a poesia, vou falar apenas da prosa, tá? Ufa, finalmente estamos chegando no nosso assunto. Nós estamos falando de um setor dos estudos literários, que é uma ciência chamada teoria literária, e eu vou falar então dos elementos da prosa, os elementos da narrativa, porque eu estou, né, voltando, eu estou buscando uma compreensão do texto, lembra? Alguém escreveu um texto, o outro pegou um texto para ler, e ele se perguntou, e agora como é que eu vou compreender esse texto? Então, a teoria literária é uma das ferramentas para tentar compreender esse texto, mas aqui no nosso caso de hoje, eu estou falando apenas da prosa. Para a gente, então, entender a prosa, a gente vai analisar os elementos. Lembra quando eu falei da imagem do Sol, da pessoa teorizando, observando o movimento do Sol? O que ela está fazendo, na verdade, quando ela está teorizando? Ela está juntando elementos, né? Ela está como se fosse decompondo um fenômeno único, um fenômeno inteiro, em pedacinhos. Ela fala, olha, de madrugada eu ouvi os passarinhos cantarem. Depois apareceu, o céu começou a clarear. Aí depois apareceu aquela bola de fogo que começou a esquentar tudo. Aí depois aquela bola foi... São pedaços, né? É uma análise. É quando você pega um objeto inteiro e você tira pedaços dele para tentar compreender. Ou, às vezes, você monta. A síntese é o movimento inverso, né? Você monta, a partir de elementos pequenos, você monta uma coisa, um objeto maior, né? A análise é a decomposição de uma coisa grande em pequenos pedaços, e a síntese é o contrário, são pequenos pedaços que montam. Na verdade, quando a gente está fazendo essa análise da teoria literária, a gente decompõe esse texto, esse romance, vamos pensar num romance, a gente decompõe em pedacinhos para tentar entender melhor. E aí a gente chama de elementos, são os elementos da prosa, os elementos da narrativa, que finalmente é a aula de hoje. Olha só, eu levei 40 minutos só na introdução, mas agora vai ser mais rapidinho. Bom, quando eu tenho um texto, lembra que eu estou tentando compreender um texto. O que a gente faz quando a gente pega qualquer coisa, quando alguém vem contar uma narrativa para a gente, uma história? Sabe o que aconteceu ali na vizinhança, na casa do vizinho? Olha só. Aí você já pergunta, o quê? A pessoa vai te contar o enredo, a história, né? Isso é um dos elementos da narrativa. Ou então assim, eu vi um filme, deixa eu te contar o filme que eu assisti ontem. Você pergunta o quê? Né? Qual é a história? A pessoa vai te contar o enredo, a própria história, né? Quem?
né? Você fala, não, sabe o que aconteceu ontem lá no vizinho? Aí você vai perguntar para ele, quem? E ele vai contar, o fulano com a moça, ou a moça com o moço, são os personagens da narrativa. Esse é um outro elemento, né? Para a gente compreender um texto, para a gente compreender um romance, você vai buscar entender a própria história, claro. Tem gente que nem considera a história, o enredo, como elemento da narrativa, porque ela é a própria narrativa, né? Ela é a própria história. A gente está tentando entender a história. Então, a gente vai detectar quem são os personagens dessa história, e sempre vai ter personagem, não tem jeito. Sempre. Em romance, em conto, sempre. Que seja uma formiga, que seja uma caneta, pode ser um personagem, né? Uma folha de árvore que caiu é um personagem. Na narrativa vale tudo, né? Como eu comentei, é por isso que a literatura é tão apaixonante, e é ela que importa para a teoria literária, e não o texto não literário, porque é riquíssimo, tudo pode acontecer, tudo pode existir, né? Até um personagem que é uma folha de uma árvore, uma flor da roseira, sei lá. Aonde? É o espaço geográfico, é onde a coisa está acontecendo. No jardim da casa do vizinho, no quarteirão de trás, né? Alguém está te contando, ontem estava uma gritaria lá, quem? Aí você conta, aqueles personagens. Aonde? Na rua de trás. É o espaço, é onde está acontecendo a história. Quando foi? São as perguntas básicas que a gente faz, né? Quem? Onde? Quando? Quando foi isso? Foi na semana passada, é o tempo. É um elemento da narrativa, o tempo. Quando aconteceu? No texto, no romance, aonde está se passando a história, em que época, quando está... E quando alguma dessas coisas não existe, a não ser personagem, a gente diz que o espaço é indeterminado. Duas pessoas se encontraram, falaram tais coisas e a história acabou. Aí você fala, qual é o espaço da história? É indeterminado, não está claro, né? Pode ser num lugar, você pode especular. O tempo, se a pessoa não falar, olha, estamos nos anos 1920, aconteceu tal coisa, tal coisa. Se a pessoa não fala o ano, a época, você pode falar, numa análise literária, numa tentativa de compreender essa obra, você pode falar, o tempo é indeterminado. O tempo parece ser ou mais moderno, mais contemporâneo, ou mais antigo, né? Por exemplo, você pode pegar índices, né, marcadores na linguagem, sobre o tempo, sobre o espaço, pode estar sugerido isso também, né, o espaço onde é que eles estão, ou o tempo, ou pode simplesmente não ter, é tudo livre, como eu disse, o autor da obra literária, ele manda em tudo, ele pode fazer o que ele quiser, né, na história, inclusive não determinar muito bem o tempo, o espaço. E aí, o narrador, quem foi o fofoqueiro que contou a história do que aconteceu o barraco lá no vizinho, no quarteirão? Quem contou? São as perguntas básicas que a gente faz, né? Quem? Onde? Quando? Quem contou? Quem disse? Né? É o narrador. O narrador é um outro elemento. Então, se você pega um romance, se a professora Raquel vai te pedir como trabalho de final de semestre aí, pessoal, pega esse romance aí que a Raquel acabou de comentar e façam uma análise literária dele, proponham uma análise. Essa é a receita de bolo, digamos, falaram da receita de bolo aí no chat. Essa é a receita de bolo para você tentar, por meio da teoria literária, tentar compreender o texto. Procure explicar o que é a história, né? O que está sendo contado, quem são os personagens, aonde esses personagens estão atuando, né? Em que momento o tempo está determinado ou não, ou como é o tempo, né? Se ele corre, se ele retrocede, se ele começa do fim, e quem está falando, quem está narrando, são os elementos da narrativa, certo? Então, eu vou passar rapidamente por cada um deles. A própria história, né, como eu disse, o enredo, a história que a gente está tentando compreender, muitas vezes nem é considerado um elemento, ela é a própria história, né, é o que está dizendo aí, é a própria história, é o conteúdo que está sendo contado. Segundo Antônio Cândido, essas palavras não são dele, mas o estudioso crítico Antônio Cândido, ele diz mais ou menos nessa palavra, a história é uma construção lógica, ele fala até que é real, é uma realidade que existe dentro das linhas da composição, dentro do limite. Uma obra literária é real, ela pode ser a mais
maluca do mundo, pode ser uma formiga falando com o tamanduá, mas ela existe, é uma realidade que existe dentro dos limites do livro. É uma construção, então essa é a história, né? Uma construção lógica que existe dentro das linhas da composição, dentro das linhas do livro, né? Dentro do livro. Quem são os personagens? Bom, os personagens são em quem incide as ações, né? Ou quem faz as ações, ou quem recebe as ações, são os atores, né? Ator vem de atuar, né? De ação mesmo, né? Sem personagem não tem história, não tem jeito, gente. Como eu disse, pode ser uma folha de uma árvore, pode ser uma formiga, pode ser uma caneta, é um personagem, né? E sem personagem não tem como contar uma história, tá? Sem tempo pode ser, sem espaço pode contar a história, mas sem personagem não dá para contar uma história. Os personagens, só para isso, não vou entrar muito em detalhe, porque aqui começa a complicar. Só para ter uma ideia, e pensem naquela ideia de uma novela de televisão, uma novela bem basicona, novela usual, típica, prototípica, que a gente diga, uma novela modelar, uma novelinha dessas das 6 da tarde, que são as mais maneiras para a vovozinha assistir, né? Porque a novela da noite já é mais sensual, fala mais palavrão. A novela das 6 da tarde é a novela boazinha, bem típica, bem basicona, sem muita emoção, muita surpresa. É só para as vozinhas assistirem e ficarem lá suspirando, né? Qual é o personagem? Os personagens que aparecem nessas novelas, na novela básica, o personagem, ele praticamente pode ser de 3 tipos. O primeiro, que a gente dá o nome de tipo, normalmente aquela pessoa que passa no fundo da tela da televisão, né? Pensando de novo numa novela, mas isso, claro, pode ser num romance, pode ser num poema. Faz muito tempo que eu não tenho notícias de vocês. Está tudo bem aí? Tá ótimo, Silvio. Estamos a câmera que a Milena estava mamando por aqui, mas tudo tá ótimo, a explicação tá perfeita. Obrigado. Eu tô acabando, Raquel, prometo. Já passou tá excelente, pode ficar tranquilo. Quase 50 minutos já. Obrigado. Tô acabando, esse é o finalzinho. É porque a gente fica... Não, minha conexão às vezes cai também, e eu fico falando, e quando eu vejo, depois a conexão já caiu. Tá bom? Ela tá aqui parando de mamar, já vou abrir a câmera de novo. Obrigado, Raquel. Então, né, para simplificar a nossa compreensão, todo mundo já viu pelo menos algum episódio de uma novela na TV. Uma novela é um romancezinho, né, a gente podia dizer. E lá, sempre que os personagens estão, por exemplo, em um ambiente aberto na rua, aparece atrás alguns figurantes, que a gente chama, né? Aparece o vendedor de jornal, ou então o entregador do correio. Esses daí são os tipos. Aqueles que aparecem no fundo, que não tem papel nenhum na história, a não ser aparecer no fundo. E eu disse aí na minha apresentação que eles não agem, né? Na verdade, não agem na história, né? Estão fazendo alguma coisa sempre. Ou é o mecânico de automóveis, ou é o marceneiro, ou enfim. Esse tipo é aquele que independe se ele está com a calça azul, amarela, ou a camisa vermelha, ou a camisa verde, independe, ele é um tipo, ele vai ser sempre um mecânico de automóveis que aparece no fundo da tela, da novela, vai ser sempre um mecânico de automóveis, concordam? Independente se ele é gordo, se ele é magro, se ele tem barba, se não tem, se tem cabelo comprido, se ele é careca, se ele é velho, ele é um mecânico, né? Ele está fazendo lá o papel de mecânico. O entregador lá do correio, ele está fazendo o carteiro, né? O carteiro está fazendo o papel de carteiro, independe se ele é gordo, se ele é magro, ninguém quer saber nada disso, tá marcado que ele é um tipo. Qual é o tipo do cara? Ou é o bêbado que aparece ali no fundo, né? É um tipo, ele marca que ali existe um tipo de pessoa para compor a narrativa, né? Então, você consegue detectar que tem personagens que são apenas tipos. E isso acontece e aparecem sempre. Aí, os personagens que atuam mesmo na novela, né, ou no romance, os mais simples são os personagens planos, que a gente chama de planos. É aquele personagem que é o mais comum, a maioria deles é plano.
é um personagem que é mais ou menos previsível. Ele é sempre mais ou menos do mesmo jeito, ele é constante. Então, a pessoa que é boazinha é sempre boazinha, a pessoa que é má, ela é sempre má na novela, a pessoa que é o bobo, ele vai ser bobo do começo ao fim da novela. É o personagem típico, plano. Ele normalmente é o ator que a gente chama coadjuvante, né, que está junto, adjuvar é juntar, né, aquele que está junto do personagem principal. O personagem principal, normalmente em novela, são 2 ou 3 personagens principais, e eles são do tipo esférico. É um personagem que, o personagem esférico, ele atua junto com os planos, ele atua junto com né, tem os atuantes e os coadjuvantes, né? O coadjuvante é aquele personagem que está ali meio que para contracenar com o ator principal, mas você vê que ele é sempre então estou falando do plano, ele é sempre previsível, ele é sempre bonzinho, é uma pessoa que não surpreende. O personagem esférico é o personagem mais bem elaborado, mais complexo, porque ele parece exatamente como conosco, né? Ele é complexo. Por que esse nome esférico? Porque a esfera, pensa numa bola, uma bola de futebol. Quando você olha a bola por um lado, você não está vendo o outro, né? E quando você vira a bola para ver o outro lado, você deixa de ver. Então, tem sempre alguma coisa escondendo, né? Tem sempre alguma coisa que você não consegue ver. E isso traz uma complexidade, porque às vezes nesse lado que você não vê, tem uma mudança até de personalidade ou de caráter. E, gente, convenhamos, né? Somos todos assim, ninguém é bom ou ninguém é mal, a não ser Jesus Cristo, que foi só bem, né? Só bondade em pessoa, só amor. Nós somos humanos e nós temos nossas fraquezas, então nós temos também nossos, às vezes, pensamentos ruins e pensamentos bons, ações melhores, ações um pouco piores. Nós somos complexos, porque também nós somos sujeitos e vítimas, muitas vezes, de coisas imprevisíveis, de coisas externas. Então, eu não vou, se alguém começar a me bater na rua, eu não vou começar a dar risada e agradecer, não vou ficar bonzinho, eu vou começar a bater de volta, não tenho o que fazer, não é verdade? A não ser que a pessoa tenha razão para me bater. Então, eu vou ser mal também, eu sei ser mal, todo mundo sabe, né? Então, esse é o personagem esférico, esse é o personagem complexo, e por que ele é tão raro na narrativa, na novela, no romance? Por que ele é o principal personagem, e às vezes tem 1, 2 ou 3 personagens esféricos só, porque dá muito trabalho construir um personagem desse, porque ele é muito real, ele é muito complexo, e as reações que ele tem, e a existência dele dá trabalho para ser analisado, planejado. Um romance de muito sucesso, um romance muito bem elaborado, tem meia dúzia, 10 personagens esféricos, isso dá um trabalho absurdo para se elaborar num romance. Normalmente é só o ator principal, ou o casal principal, que é o personagem, são os esféricos, o resto é tudo plano, e um ou outro tipo que aparece no fundo. Beleza? O Aristóteles é uma pessoa, o estudioso grego, né, um dos pais da filosofia, que viveu há 2000 anos atrás. Ele tem uma obra que é chamada Poética. É bom sempre dar uma olhadinha. Quem não tem oportunidade, dê uma olhadinha na Poética do Aristóteles. É uma obra super pequenininha e tem uma sabedoria ali, umas descobertas que são assim muito interessantes. E em algum momento, o Aristóteles diz que ele está falando das dimensões da obra literária, da dimensão. Quando que a obra literária é boa? Ela é boa quando ela é pequena ou ela é boa quando ela é grande? Ele fala, não, tem um meio termo. O meio termo não pode ser tão grande que você consiga resolver rápido, e não pode ser tão pequena que você não consiga resolver tão rápido, e também não pode ser muito grande. Aí o Aristóteles fala assim, pense na imagem do elefante. O elefante é uma coisa muito grande, porque quando você está de um lado dele, você não enxerga o outro, é difícil você
compreender, ele fala apreender a dimensão do elefante. É difícil até de você ter uma noção do tamanho dele, porque se você se aproxima muito dele para olhar, você não vê o todo. Se você se afasta muito, ele parece pequeno, e além de tudo, o que está do outro lado você não enxerga. Então é mais ou menos essa ideia aqui do personagem esférico, né? É um personagem difícil de você compreender, assim, difícil de você enxergar ele no todo, porque parece que tem sempre um outro lado que você ainda não viu, que está escondendo, né? E pode se surpreender por causa disso. Vamos passar. Vamos falar do espaço. Bom, o espaço é o espaço físico, né? O espaço do romance, que a gente está tentando compreender, é o local onde se desenvolve a história, e é o local também onde os personagens atuam, né? Só que esse local pode ser um local físico, alguém fala, eu estava no centro de São Paulo, lá na rua 24 de Maio. Tá, é um local físico, essa rua existe, mas pode ser um local também psicológico, né? Quando, especialmente na poesia, perdão, a Raquel... Atrapalhei sua aula, né, Silvio? Estou mandando foto aqui do computador no WhatsApp para o professor, olha só. Eu te agradeço, aqui não fica de recordação, é bom. Me perdoa, eu achei que... Não, porque às vezes cai a conexão e as pessoas chamam a gente no WhatsApp, né? Então, aula dinâmica, ao vivo, gente. Tudo bem aí, galera? Até agora, como é que estamos? Tem dúvidas, perguntas, professor Silvio? Pode continuar, Silvio. Acho que a galera vai perguntar mais para o final. Prometo que realmente agora está acabando. Estamos tranquilos de tempo ainda. Pode ficar tranquilo. Obrigado. Então, como é que a gente chegou até aqui, lembra? Alguém escreveu um texto, alguém recebeu o texto escrito, e esse que recebeu o texto quer compreender o texto, então ele está usando a teoria literária, são essas ferramentas para compreender o texto, né? E aí ele decompõe, então, esse texto em pedaços, ele tenta entender a própria história, como é que ele quer ver os personagens, ele tenta detectar para tentar entender o texto, ele vai tentar entender em pedacinho, pedaço por pedaço. Um dos pedaços, um dos componentes, um dos elementos, né, da narrativa ou da prosa é o espaço. O espaço é realmente onde a história acontece, é o local, mas esse local pode ser também psicológico, pode ser dentro da cabeça da pessoa. Ela estava falando, imagina que a Clarice Lispector, né, a nossa romancista, do século XX, ela foi muito famosa por ter feito esses romances em que o local também é psicológico, a trama, o desenvolvimento, os personagens, eles estão atuando não numa casa, na rua, ou no parque, ou no clube. Os personagens estão atuando dentro da cabeça dela, e ela fica contando aquilo. É um espaço psicológico. Ela fala, não, porque tem a ver com recordações. A impressão que dá é que são recordações, né? As pessoas, uma vez eu encontrei a minha tia, só que a minha tia, naquela semana, ela tinha falado com um amigo dela, que não sei. Então, o espaço também não precisa ser necessariamente físico. E pode ser, claro, né, como eu já falei, em história de ficção científica, pode ser um personagem, pode ser um espaço fictício, né? E aí a gente pode caracterizar como psicológico também, um espaço que não existe, né? O planeta XYZ, esse planeta eu nem sei se existe, né? Tá? Então, a gente pode falar que podia ser o espaço pode ser físico, pode ser psicológico, ou um espaço fictício, até a gente podia dizer isso, né? É que quando envolve a criação, né, se o leitor vai ficcionalizar, vai construir aquele espaço na cabeça dele, não deixa de ser também uma coisa psicológica, né? É um espaço que se desenvolve dentro da cabeça, tanto do autor como do leitor, né, ou de quem está assistindo a novela, enfim, o filme. Vamos para o próximo elemento, é o tempo. O tempo também é muito simples, né? Muito fácil de entender. Oi? Ainda no espaço, comenta pra gente aquela relação do locus amenus, locus horrendus. Isso tem... Atrapalho? Posso comentar então? Não, de forma nenhuma, Raquel, é bacana. Se eu entendo bem o que você quer dizer, tem muito, a gente usa muito essas palavras em latim na análise da poesia, né? A poesia ela tem mais ou menos como
uma receitinha, assim, um artifíciozinho que os poetas muitas vezes repetem, né? E isso fica sendo delimitado como um local, um lugar, é um achado, digamos assim, né? Então, tem essa coisa do locus ameno, né? O lugar ameno. O lugar ameno é o lugar... tranquilo, ensolarado, quando o personagem está feliz, o dia está sol... E é o lugar exatamente, normalmente, onde se desenvolvem os poemas de tipo mais romântico, do romance. O poeta está num lugar ameno. Eu estava lá ao lado do açude, do lago, na sombra, com aquela brisa fresca, e de repente eu vi a minha amada passando na estrada ao longe, e ele está apaixonado. Então é o lugar da amenidade, é o locus amenus, né? Que a gente usa essa expressão em latim. Mas na prosa tem também esses locais, essas geralmente desculpa interromper assim, que eu lembrei agora, a gente usa bastante quando o personagem vai começar o conflito, aí vai ficando nublado, vai dando uns trovões. O local, ele também representa, como se eu estava falando da Clarice, o que está dentro do personagem, né? Então você pode ver, vai ter aquela briga, começa a chover já. O personagem está triste, cai, o céu fica fecha. Agora, vendou um mistério, as nuvens abrem. O local também vai dando pistas do interior dos personagens. Desculpa, Silvio, interrompi. Continua, perdão. Não, Raquel, eu acho que esse formato também é muito bacana, a gente meio que trocando ideias, porque um meio que ajuda o outro a desenvolver, a pensar. Você tem toda a razão. Porque, então, aí é que tá, são os elementos, lembra da história da pessoa teorizando quando vai ver o sol passando, todo dia, ela começa a teorizar. O espaço também, isso tudo ajuda a contar a história, né? Então, quando você diz, se o personagem está no momento de conflito e, de repente, mostra uma imagem de as folhas das árvores balançando, o céu fechando, isso tudo faz parte da narrativa, né? Isso tudo está contando história também, sem dúvida. Uma faca escondida embaixo da cama, galera. No romance que a gente está lendo lá, uma mala de couro velha, empoeirada. Contam também história, faz parte da ambientação do espaço. Sem dúvida. Esses elementos, essas imagens, né? As imagens, elas, não só os personagens e os narrador contam, e o narrador contam a história, mas todas as imagens que aparecem, seja na tela da TV, ou seja nas linhas do livro que a gente está lendo, ali tem muitas imagens. O personagem chegou na casa, a casa estava com as janelas todas abertas, os vidros abertos, as janelas batendo pelo vento forte. Quando o autor está descrevendo essa imagem, ele está contando a história. Essa imagem está contando a história também. Opa, é um momento de conflito ali. Se está tudo bonitinho, os passarinhos cantando e a brisa bem, bem suave, é porque ali não vai ter conflito nenhum, provavelmente. Ou então, se tiver, vai ser na base da surpresa. Mas isso são imagens, é toda a ambientação, né? Sem dúvida, isso faz parte do espaço. Né? Obrigado, Raquel. Não sei se eu fui muito bem no caminho que você me sugeriu. Não, tá ótimo. Eu só estou pensando na análise que a gente vai começar semana que vem do livro, né? Aí, então, eu estou puxando um pouquinho para o nosso romance, mas está perfeita essa apresentação, Silvio. Excelente. Que bom, obrigado. Bom, vamos falar do tempo um pouquinho, então. O tempo é quando, quando, né? Lembra das perguntas? Quem? Quando? Aonde? Quando? No tempo. O tempo no romance vai ter um momento que as coisas estão acontecendo, que está determinado lá, que está marcado. Ele pode estar apresentado de forma mais clara. O autor diz, olha, estamos no verão de 1920, né? É um tempo cronológico, o relógio está lá. No começo do dia, o personagem levantou da cama, foi escovar os dentes e depois lembrou do compromisso dele. Olha, o relógio está o tempo inteiro, a gente percebe que na história o relógio faz parte. Depois, à tarde, o personagem teve que ir para a rua, mas ele foi surpreendido por um telefonema. Então, você está vendo que uma coisa está acontecendo uma depois da outra, tem uma cronologia, mesmo que muitas vezes essa cronologia é alterada. O personagem lembrou que na semana passada ele tinha falado tal coisa para o outro personagem, mas de qualquer forma você está vendo que
o tempo está muito claro ali, apresentado e com uma cronologia, tem uma cronologia dos fatos, tem uma coisa, aqui tem uma lembrança boa de novo, do Aristóteles, que o Aristóteles também parece que foi o primeiro teórico da literatura, foi a primeira pessoa, pelo menos, que escreveu sobre isso, e os documentos chegaram até os nossos dias, né? Então, ele olhava o texto e ele queria compreender, então ele começou a criar umas regrinhas, umas tentativas de compreensão do texto. Ele pode ser considerado um dos criadores da teoria literária, né? E ele fala, bom, pensando no tempo, o que é todo romance, toda história, tem um início, um meio e um fim, né? Um início, um desenvolvimento e um fim. O que é o início? O Aristóteles deixa isso lá na Poética, na mesma obra que eu falei para vocês, a Poética, do Aristóteles, é a definição mais simples, mais clara e a primordial, aquela que ninguém tinha feito, parece que tinha feito antes dele. O Aristóteles fala assim, bom, o que é o início? O início é aquele momento da história em que as coisas passam a acontecer e que não tem nada antes, né? Nada aconteceu antes, a história começou, ali é o início. O que é o fim da história? O fim da história é aquilo que os eventos vêm acontecendo e depois do fim, nada mais acontece, a história acaba, né? E o que é o meio da história, o conteúdo, o desenvolvimento da história? É o que fica entre o meio, entre o início e o fim. Então, a definição mais simples, mais clara, mais objetiva, né? O que é o início, o meio e o fim do romance, né? O Aristóteles vê com essa clareza solar, né? Então, quando a gente vê muito claro ali, cronologicamente marcado, a gente diz que um tempo é cronológico, tem os dias marcados, no ano seguinte aconteceu tal coisa, tá? Mas também tem o tempo psicológico, aqui também, no espaço tem psicológico e no tempo tem também. E, de novo, a Clarice Lispector foi mestre nisso, porque o tempo psicológico, você não sabe, muitas vezes, na narrativa dela, se ela está falando já de um passado mais remoto, ou de um passado muito recente, ou se ela já está falando do presente, ou até se ela está falando do futuro. É um lugar onde... e por isso que é apaixonante também, porque ela tem uma criatividade na elaboração que te promove múltiplas leituras, múltipla compreensão, muitas vezes, e não que isso cause confusão, mas te amplia, né? Você fala, nossa, mas se isso fosse assim, será que era mais... Você fica cheio de interrogações, será que era mais antigamente? Será que foi... De qualquer forma, é apaixonante. E eu, de novo, eu digo, né, que então, o tempo ele pode ser marcado, cronológico, ali, físico, aconteceu, mediado pelo relógio, ou pode ser um pouco mais fluido, né, psicológico. E aqui, o último slide, complicadinho, vou resolver em 2 minutos, mas vou tentar deixar bem claro. O narrador é a parte importantíssima, é um dos elementos da narração, talvez uma das partes mais importantes. Bom, todas são importantes. Na prosa, o narrador, que a gente também chama de foco narrativo, é quem conta, quem narra a história. Esse narrador, ele basicamente ele pode ser de 3 tipos, né? O observador é aquele narrador que está só observando, aí o Joãozinho foi na casa da Mariazinha, e normalmente esse narrador observador, ele usa sempre a terceira pessoa, ele está falando ele foi o Joãozinho, ele pegou o carro, ele foi viajar, depois encontrou com ela estava em casa, ele está usando sempre a terceira pessoa, normalmente, ele usa mais a terceira pessoa, por isso eu botei esse sinalzinho de mais aí. O narrador observador, ele conta o que ele está vendo. O que acontece na história, ele fica contando ali para o leitor, né? O narrador participante, ele já é também um dos personagens da história. E muitas vezes ele está contando a sua própria história. Talvez... e aí as graduações são infinitas, né? Às vezes ele conta quase só a sua história, um pouquinho da história dos outros, e às vezes ao contrário, ele conta só a história dos outros, também pode usar muito a terceira pessoa, e em poucos momentos ele usa a primeira pessoa, eu quando estive lá, aí encontrei o Joãozinho, mas normalmente o narrador participante, ele conta mais a sua própria história, ele está usando muitas vezes a própria primeira pessoa. Por que eu coloquei esse sua aí, entre aspas?
Porque o narrador, que é um personagem também, esse narrador do segundo tipo, o participante, ele pode, veja que o autor, ele tem uma liberdade absoluta sobre o texto, ele pode construir um personagem que narra em primeira pessoa e que esse personagem conta a sua própria história, mas essa história não é a história do autor, né? Veja que a gente tem que ter sempre esse pezinho atrás. Lembra quando, não sei se é muito antigo para vocês, teve a história do Roque Santeiro, A Viúva Porcina, uma novela que teve muito sucesso na Globo, uns anos, uma década atrás, 2, eu acho. E as pessoas na rua depois queriam bater na personagem, na Regina Duarte, a Viúva Porcina, porque ela era maldosa na novela, e as pessoas confundem o personagem com a pessoa, e não pode acontecer isso, e também não com o autor do livro. O autor, muitas vezes, por mais que ele está usando em primeira pessoa, não é o autor contando a sua própria história, ele pode estar sendo, sim, inspirado nas suas próprias histórias, mas se ele deu um nome para o personagem, ou mesmo se ele não deu, e esse personagem está usando uma primeira pessoa, isso não necessariamente tem a ver, não necessariamente seja tudo confidências ou tudo memórias do próprio autor. O autor ele pode estar criando em cima, apesar de usando a primeira pessoa, né? Isso é um ponto bem delicado, é um ponto que eu pediria bastante atenção de vocês ao lerem uma história, ao lerem uma construção. Por exemplo, tem uma música que, se eu não me engano, é da Gal Costa, e que o Chico Buarque canta. Ele fala, quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Lembra dessa música? Também é uma música, desculpa, a gente vai ficando velho, vai ficando, as referências são todas antigas. Mas ele diz assim, e quando você me encontrar, você vai me ver que estou bem feliz, que muitos homens me amaram. Como é que ele fala? Porque que tantos homens me amaram bem mais e melhor do que você. Então, quem está contando a história é uma personagem feminina, mas ela está falando em primeira pessoa. Só que quem está cantando a música é o Chico Buarque, que é um homem. Então você fala, nossa, o Chico Buarque, então ele saía com homem, ele é gay. Não entende o que eu estou dizendo? Tem que ter a gente tem que diferenciar o personagem, ainda que ele seja o narrador, ainda que ele esteja usando a primeira pessoa, ele pode ser uma construção ficcional, né? Ele é inventado, está usando a primeira pessoa. Isso não pode ser confundido com o autor do livro. O autor pode usar dessa intenção de construir esse personagem narrador para passar as ideias que ele quer passar, tá? Então, muito cuidado com isso, é delicadíssimo. Não é porque o narrador está em primeira pessoa que, não, o autor pensa assim. Não, ele pode estar simplesmente usando o artifício que ele tem direito ali, tá? É difícil isso daí, é delicado. E aí o narrador onisciente é como Deus, né? Ele sabe tudo. Conta da história do fim para o começo, ele conta o passado, ele conta o que os personagens estão pensando, os sentimentos dos personagens. O narrador onisciente, ele está como se fosse flutuando acima de tudo e contando toda a história que está acontecendo lá embaixo, sabe o antes, sabe o durante, sabe o depois, sabe o que passa pelos corações humanos todos. E aí, para finalizar, eu diria que tem um tema muito interessante também, que seria talvez o tema para a próxima aula. Quem tiver interesse, procure a respeito dos tipos de discurso que incidem exatamente nesse momento aqui do narrador, que discurso que o narrador faz, que recursos que ele tem para narrar, que tipos de narração ele pode fazer. Então, tem o narrador, tem o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, tá? Essas são coisas interessantes, bacanas. Infelizmente, não posso trazer para a aula de hoje, porque ia gastar uma meia hora para falar deles. São coisas muito interessantes e vale a pena você estudar, quem sabe até antes, dá uma leiturazinha, talvez até pela internet mesmo, antes desse romance que vocês estão lendo, para ver o tipo de discurso que o narrador está usando. Quando é que ele usa o direto, quando é que ele usa o direto livre. Isso é bem estimulante, assim, é uma coisa gostosa porque é desafiadora, não é difícil. E, pessoal, acho que é isso. Eu não fiz o último slide, o último slide é igual ao primeiro. É isso, obrigado e boa sorte. Gente, deu certo, acho que
Funcionou, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro. Estou aberto à discussão. Ficou ótimo, Silvio. Obrigada. Gente, alguém quer abrir a câmera, quer fazer perguntas para o Silvio? Eu vi que a internet está variando, Silvio, mas alunos caíram. E aí, o que vocês falam, gente? Elas começaram a ler o romance já, Silvio, Torturado. Já Sim. fizeram... A Eva, ela está implantando no hospital, então ela falou que ia entrar e ia sair, porque estava trabalhando. E ficou... Você conhece o Silvio Torturado, agora do Itamar? Você chegou a ler ele? Eu conheci recentemente, preparando a disciplina, não conhecia antes. Você conheceu? Não, eu também só ouvi falar, Raquel, não consegui ver, não consegui ler. Eu conheci há pouquíssimo tempo o romance, um romance muito bonito. E como a gente está tratando de educação do campo, ele serviu, caiu assim com uma luva porque eu precisava. E você falando do narrador, do autor, cai muito a calhar para o romance, porque o Itamar, o autor, ele conta que quando ele escreveu esse romance, ele submeteu ao Prêmio Leia de Portugal. Sim. Logo. E pôs um pseudônimo neutro, que nem era homem nem era mulher, para não saberem quem tinha escrito o romance. Bacana. E o romance é narrado por duas mulheres, né? Duas irmãs contam a história. E você se convence que são duas mulheres contando a história mesmo. E no parecer de Portugal, do Prêmio Leia, os pareceres falaram, olha, a gente achou que ele fosse uma mulher contando a história, porque ele conta coisas do cotidiano feminino, então fica muito próximo das mulheres. E é um autor homem. Então tá aí, mais uma vez, a diferenciação que o Silvio acabou de explicar pra gente. O autor, ele pode simular o que ele quiser. Não, isso daí deu muita imprensa, né, Raquel? Você falou muito nisso daí, que foi uma surpresa quando descobriu que o autor era um homem, né? E só mostra a qualidade, a capacidade dele como autor, né, de fazer essa criação tão bem feita e o conhecimento das peculiaridades até femininas, a ponto de iludir os jurados, né? Sim. E aí, meninas, bora abrir o áudio, a câmera, alguém quer participar? Bora, Thay. Nazaré. Acho que falei tanta chateação que ficou todo mundo foi dormir. Não, a aula foi ali, a Nazaré. Foi ótimo. O que acontece, Silvia, é que as alunas, a maioria, estão no interior. E às vezes a internet fica ruim para abrir a câmera, para falar. Você varia com o tempo. A Eva está no hospital. Não, mas eu também sofro muito com a internet aqui. Vira e mexe, eu estou participando de evento aí, cai. Outro dia eu estava participando de uma daquelas do Monteiro Lobato lá que eu falei para você. Nossa, caiu umas 10 vezes uma participação que eu tive de 1 hora. Ela foi um horror. A internet é fogo. Obrigado, Nazaré. Obrigado. Espero que tenham gostado. É uma troca de ideias também, gente. Não levem assim como a palavra definitiva, o professor Silvio falou, está falando, não, é um pouco do que eu entendo, um pouco do que eu compreendo, e eu espero ter sido feliz na exposição, né, que tenha sido claro. E vocês, eu tentei seguir também, porque eu elaborei umas questões para vocês, né, que eu acho que a professora vai passar ainda, eu tentei... Preste atenção nessa gravação. Se for o caso, revisem depois da gravação que foi feita, porque tem tudo a ver com as questões lá que eu elaborei para vocês. Perfeito. Falando nisso, pode falar, Patrícia. Patrícia levantou a mão. Pode falar, estamos ouvindo. Eu acho muito legal, professora. E eu vou até tirar uma dúvida aqui. Não é uma dúvida, assim, porque... Deixa eu puxar aqui. Eu saí printando, professor. Saí printando, aí eu falei, olha, se surgir alguma pergunta aí, eu vou nos meus prints. Fez bem, Eu não consegui, né, ler ontem, né? Eu li um dia anterior. E eu achei bem interessante, mas uma dúvida que ficou aqui na minha mente, e ainda continua, né? A questão aí do foco narrativo. É tão interessante o poema, porque tem hora que ela realmente fala, rapaz, falando assim diretamente da personagem, né? Ela realmente conhecia o pessoal, porque tem horas que ela fala assim com tanta propriedade que parece que ela é a própria pessoa. Aí eu tá aqui, ó, né? É o momento do narrador onisciente, né? Aí eu disse, mas tem momento também, ela fala, né? Ela narra na primeira pessoa, né?
E ela é muito observadora. Eu digo, pronto, agora a minha mente fez um nó. Mas é muito interessante. Eu sei que quando eu continuar a leitura, vai desenrolar mais. E uma coisa que eu achei muito, muito interessante é que ela deixa sempre uma curiosidade, né? Eu fico sempre muito curiosa. Quando ela começa a contar, e eu estou numa parte ainda que não apareceu de quem é a língua, então eu estou muito curiosa. Eu estou com muita vontade de ler, eu quero descobrir de quem era aquela língua que estava no colo do pai dela. E... Quem ficou sem falar? Oi, senhora? Quem ficou sem falar? E uma parte assim, bem interessante também, professora, já pensando lá no romance, as características assim de fatos que acontecem, né? No interior, a gente vendo as pessoas, né, que têm ambição, né, de poder. Isso acontece muito ainda, né? Então, quando eu cheguei nessa parte, eu disse, nossa, a gente vive muito isso, né? Pessoas invadindo os locais, muito interessante. Aí o professor falando e eu me lembrando das partes. Eu cheguei um pouquinho atrasada, professora, porque eu não sei o que aconteceu com o meu WhatsApp e ele sumiu tudo, os links, as conversas. Aí eu fiquei no grupo hoje me sentindo sozinha, mandando alguém manda o link, por favor. E a mensagem foi aparecer depois que o link já estava. A senhora tinha até mandado mais cedo, né? Aí eu pensei, mas que bom que a senhora está gravando. E aí eu vou fazer esse retorno que o professor falou, porque eu estou achando muito interessante a aula de hoje. Deixou assim umas dúvidas que com certeza lá mais na frente a gente lendo vai desenrolar, mas o romance é muito legal, eu estou gostando muito mesmo. Professor, e tá muito legal essa explicação. Na hora que o senhor estava falando aí, eu tô demorando. Não, agora que tá começando a desenrolar a minha mente, não para não, por favor. Parabéns. Ô, Patrícia, Deus em pague. Obrigado pelas palavras gentis. E, não, muito bacana seu depoimento, sua colocação, sua observação, porque não, e foi legal também porque eu me lembrei que uma coisa que eu não fiz durante a minha fala que assim, de novo, né, lembrando das questões que a gente está no âmbito das humanidades, a gente está trabalhando com não existe o certo e o errado, existe nuances, um pouco mais certo, um pouco mais errado, tudo é possível, é passível de discussão, a gente pode discutir para chegar, cada um levando o seu ponto de vista para chegar a conclusões, né? E nessa parte na verdade, você já está dando um passo a mais na teoria literária, na compreensão do livro que você está lendo, que você está percebendo que o livro também, um narrador, ele não é só de um tipo, ele varia. Muitas vezes o narrador também é esférico, a gente podia dizer, é complexo, porque em algum momento ele sabe de tudo, em outro momento não, ele é só observador. Em outro momento, ele é personagem, está narrando em primeira pessoa, né? Então, a construção toda, você vê a riqueza do romance, né? E, de novo, fazendo aquela ressalva que eu tentei fazer, que a minha explicação é uma explicação muito bonitinha, muito simplesinha para dar um rascunho da ideia principal, mas você já captou que, na realidade, as coisas não são tão simples assim, né? A minha exposição de hoje era no sentido de dar um roteiro básico, assim, os fundamentos dos elementos da narrativa, né? Desse pedacinho da teoria literária. E você lembrando dessa questão da curiosidade, isso daí não é à toa que o livro foi premiado e que está fazendo esse sucesso todo. Isso daí Ela caiu, a Patrícia? Ah, que pena. Caiu, Silvio, mas continua o comentário que eu vou mandar o link da gravação logo mais. Não, eu ia dizer que esse tipo de musculatura intelectual do autor, né, de fazer, isso exige, né, fazer um romance. Patrícia estava dizendo, está me ouvindo? Acho agora, que está, né? Tá com... Obrigado. Eu ia começar dizendo que esse negócio da curiosidade que você apontou com tanta propriedade, isso para o autor fazer, isso não é nada por acaso, isso é muito bem feito, a pessoa tem que ser um exímio, um especialista, um ótimo autor para conseguir prender a atenção do leitor. Isso eles usam demais. E certamente, então, provavelmente esse autor foi bem sucedido, porque o livro está sendo um sucesso, né? Ele está ganhando prêmios e está fazendo todo esse sucesso
pela capacidade que ele tem também de, às vezes, não, você pega livros, às vezes, que não deixam você dormir, você come, vou ler só um capítulo, aí você lê um outro, e vai na curiosidade, quando você vê 5 horas da manhã. Me fala, você levantou a mão de novo? Professor, eu converso bastante. Outro ponto que eu achei super interessante é que quando, assim, além da curiosidade, né, que ele deixa a gente com vontade de ler para descobrir o que aconteceu, outra parte interessante é que quando começa a ficar sério, ele fala uma coisa engraçada, né? Que eu achei isso muito interessante mesmo. Digo, a gente vai lendo, né, com curiosidade, mas aí começa a ficar um pouquinho sério. Aí ele faz uma, né? Ele brinca com a própria situação. Então, eu achei isso também muito interessante. Eu digo, eu tenho que terminar de ler. Eu não encontrei espaço ontem para ler, eu fiquei agoniada. Olha, mas hoje eu vou ler. Que também tem essa questão da surpresa, né, da interrupção de uma trajetória muito reta. Isso é uma lição para vocês, serão professores, né? Alguns já são, para a gente, né? Eu sei que eu não tenho muito essa capacidade, mas a gente não pode ficar, eu falei hoje por 1 hora aqui, praticamente com a mesma entonação de voz, com a mesma velocidade. O autor não pode fazer isso, senão o leitor, na segunda página, ele fecha o livro, ele cai de sono. O autor tem que ficar fazendo artifícios pela curiosidade, fica escondendo informações, trazendo aos pouquinhos para aguçar a curiosidade da gente. Ele muda o ritmo, ele muda o tom, ele muda, tá triste, fica feliz, do feliz vem para o trágico e vai para a surpresa, isso tudo é artifício para manter Parece que o autor conseguiu direitinho com você, porque ele está te deixando enlouquecida, né? Para ler o livro. Meus filhos escutaram, né? Eu gosto de causar curiosidade neles também, né? Eles estão sempre por perto de alguma coisa, e eu procuro ler em voz alta para eles ficarem. Aí, quando eu começava a sorrir, eles diziam, mamãe, o que aconteceu aí? Aí eu, tá funcionando, entendeu? É muito bom, deixa eles também curiosos. Que benção a mãe ler para os filhos. Oh, Deus abençoe a mãe que lê para os filhos. Deus do céu. Isso é ótimo, Patrícia. Você está formando filhos leitores. É excelente. Eles vendo você ler, ainda lendo para eles, melhor ainda. Então, é uma referência que eles vão ter de você de leitura. A leitura não vai ser uma coisa chata, pesada, uma obrigação. É uma diversão mesmo. Você está rindo com os filhos. Está ótimo. Obrigada, professor. E aí, galera? Oi, Thaís, bem-vinda. Você conseguiu chegar um pouquinho, tudo bem? Cléo, Thaís, Maria Nádia, Nazaré. Meninas? Estou aqui, professora. Oi, Nazaré. Oi. E aí, alguma pergunta, comentário sobre algo do Silvio? Eu coloquei ali, né, no comentário. Acho que ajuda a ampliar e a gente entender algumas coisas, né, quando a gente vai ler um poema. Foi bem legal ali a questão da entonação da voz, a questão do tempo, como é que isso influencia, né, e como que a gente vai conseguir, de fato, interpretar, né, um poema. Eu achei legal quando foi falado, né, quando o professor falou, né, se for um psicólogo que vai ler o texto, ele vai ler a partir da sua vida, né? Aquele conhecimento de mundo vai dizer muito, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né, a isso. Se eu, enquanto historiadora, eu vou ver o texto de outra forma, né? Imagina a gente aqui, que está formando quadrinhos, a gente brinca, né? Pessoal da geografia, língua portuguesa, historiadores, né? Sociológicos, e aí a gente vai ter esse outro olhar do mesmo texto, vai ter várias e várias reações do mesmo texto, de acordo com o nosso conhecimento de mundo e a formação. Acho que é legal a gente... Perfeito, Nazaré, exatamente isso. Você vai reconhecer elementos da história, vai reconhecer elementos da geografia, vai ver se isso é familiar ou não, vai ver como é que aquele espaço está apresentado. É isso mesmo. Não tem leitor ingênuo, não tem uma tábula rasa, como acreditava Rousseau, gente. Cada um traz uma história de vida. E quando a Patrícia, a Nazaré falam, olha, eu reconheci aquilo, olha, eu sei o que é varal, olha, aquelas ervas que ele estava carregando para curar, eu conheço isso. É o seu conhecimento de mundo que você está levando para o livro. Todo mundo conhece alguma coisa de alguém. Quando eu estava lendo o livro e eu vi aquela avó brava que batia, que depois ficou envergonhada, eu reconheci a minha avó.
É uma imagem muito próxima nossa. E a gente vai levar nossa história de vida para a narração. Perfeito, Nazaré. Gente, eu vou interromper a gravação para não ficar grande, porque depois eu não consigo postar, tá bom? Tá bom. Aqui.